o meu clique foi não ter opção. Por incrível que pareça. Não foi que, ai, nossa, uma coisa fantástica, não. Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Ou eu faço, ou eu faço. O que não dá é para ficar de braços cruzados e ficar esperando o milagre acontecer, né? O milagre somos nós. Hoje, na data de hoje, você vai na esquina, você vê o símbolo do autismo. Você pensa que há 15 anos atrás ninguém nem falava sobre autismo? Então, assim, você tá entendendo que eu não tinha realmente muita opção? Eu não tive opção. Eu tive que fazer o que tinha que ser feito. Você pode fazer uma faculdade, sim. Você vai ter tempo de estudar, sim. Você vai ter tempo de aprender coisas novas, sim. Você vai estourar essa bolha e você vai fazer o que precisa ser feito. Você não precisa de atos grandiosos para ter uma rotina saudável e leve. Pequenos rituais despertam o seu bem-estar. Eu sou a Flávia Macchione, escritora e health coach, e esse é o Bocadinho, sua dose semanal de inspiração e ferramentas para uma vida mais saudável. Oiê, bem-vindo a mais um episódio do Bocadinho. Hoje eu recebo aqui no estúdio uma convidada super especial. É a Patrícia Alves. Ela é influenciadora, conheci ela pelo Instagram. Ela já foi estudante de nutrição, mora na periferia e tem muita coisa legal para contar pra gente. A gente falou sobre como foi o despertar dela para essa vida mais saudável, para uma realidade diferente daquela que a rodeava. Ela contou também como que foi um processo dela com a compulsão alimentar, trouxe algumas dicas e uns chacoalhões muito bons pra gente e, enfim, foi um bate-papo muito legal que eu espero que você também curta. Pati, bem-vinda! Obrigada! Tô muito feliz que você tá aqui, super animada. Acho que esse nosso bate-papo vai ser bem especial. Tô bem curiosa pra ver o que vai sair. Não, olha só, eu escutava o podcast Bocadinho direto e hoje eu estou aqui, ó, convidada. Olha que delícia! Veja só, quando a gente menos espera, está aqui. Ô, Pati, antes de começar, eu sempre convido os meus convidados a fazer um ciclo de respirações pra gente chegar aqui no momento. Vamos? Vamos, ai que legal! Vocês que também estão nos assistindo, nos ouvindo, vamos fazer as respirações juntas. Então, a gente vai fazer 3 ciclos de respiração, inspirando pelo nariz de forma profunda e expirando pela boca, tá? Ótimo. Pode fechar o olho se quiser, fica Tá. à vontade, vamos lá. Vamos começar em 1, inspira e expira. Mais uma vez, inspira profundamente e expira. E mais uma vez. E aí, deu uma acalmada? Deu. Dá uma centradinha, Dá né? uma centradinha. Eu sempre faço isso, principalmente com o Kevin. A gente já tá bem acostumado. Ai, que coisa boa. Paty, eu sempre começo perguntando o que é bem-estar para você? Bem-estar para mim é... Hoje, né, com 44 anos, eu imagino que o bem-estar é tá feliz. Independente do que as pessoas acham. É eu estar feliz com o que eu tô fazendo. Em relação a tudo, ao meu trabalho, ao meu corpo, à minha evolução, às minhas decisões e às minhas opiniões. Que legal isso, Paty, porque é muito sobre você ter uma certa tranquilidade nas decisões que você tem tomado Sim. para sua vida, né? Sim. E isso realmente é uma fonte de bem-estar, porque a gente acaba seguindo o que o nosso coração pede, sem se preocupar muito com o falatório, com o ruído externo. Principalmente eu que trabalho em redes sociais, né? Minha vida, de certa forma, não é 100% exposta, né? Assim, não jogo 100%, mas é uma porcentagem, vamos se dizer, de 40%, eu tô ali sempre mostrando, né? Então, assim, isso pra mim é o bem-estar. Então, isso pra mim é bem importante. Você tem que estar bem centrada, Exato. assim, bem segura das Bem suas segura, decisões. totalmente. Não dá pra ficar
Porque senão, né, eu acho que abala toda a estrutura do meu Uhum. trabalho, do meu psicológico, da minha vida, da parte mãe, da parte mulher, então não dá. Uhum. E Paty, me conta um pouquinho conta aqui para o pessoal que está nos ouvindo, sobre a tua trajetória profissional. Eu te conheci no Instagram, Ah, na época que o seu arroba era Nutrifavela. Nutrifavela. Isso. Conta pra gente um pouquinho dessa tua história. Até hoje ninguém, quando me encontra, ninguém me chama de Paty, é sempre Nutrifavela, né. Eu, por morar em comunidade, né, aqui de São Paulo, eu sempre ficava prestando atenção, tá, e como que fica a parte nutricional das pessoas que moram em comunidade, das mulheres em si, né. Eu sempre pensei nisso. Na época que eu me interessei para ir para uma faculdade, me formar, foi bem no início quando eu fui morar sozinha, o Kevin tinha de 2 para 3 aninhos, mais ou menos, e aí já começou a vir um interesse, né, de eu fazer faculdade. Aí passou alguns anos, eu acho que mais ou menos quando ele tinha entre 7 e 8 anos, foi quando eu decidi ir para a faculdade. Fui um tempo, aí tranquei, aí voltei novamente, né, e comecei a falar de nutrição para mulheres mesmo de periferia, né, mulheres periféricas. E era muito a minha realidade, né, casou tão perfeitamente que era a Patrícia que tinha às vezes que fazer uma refeição por dia, era a Patrícia que, ou ela comia ou o Kevin comia, então assim, a gente se virar com o que tem dentro da geladeira. E aí comecei a fazer receitinhas, né, Uhum. comecei a fazer receitas e foi indo, foi indo, foi indo. Eu fiquei por muito tempo, com esse nome Nutrifavela, falando muito em relação à nutrição, né, porque a nutrição para algumas pessoas é mais na parte de dieta, é mais na parte de emagrecer, né, mas a gente esquece que tem a parte de nutrição de nutrir, né. Então eu sempre venho com aquele nutrir de informação, nutrir as mulheres, que elas têm que se amar, têm que se cuidar, não tem dinheiro para pagar uma academia, então vai andar na praça perto da sua casa. Então eu sempre estava ali nessa parte de nutrir, nutrir, nutrir e foi indo, deu muito certo. Ah, eu acho o máximo isso, Paty, porque eu te descobri nessa época e eu consumo seu conteúdo desde então, já comprei e-book seu, enfim, eu gosto mesmo do seu trabalho. Ai, que alegria, que honra. E, e sabe que é uma coisa muito interessante que você trouxe para cá, que é justamente é, as justificativas que a gente encontra para não buscar a nossa nutrição, né? Que você Sim, ampliou o conceito de nutrição de uma forma que eu também acredito muito, que não é só a nutrição do que a gente está escolhendo comer, mas também de como a gente está se cuidando, se amando, do que a gente está se nutrindo de forma geral, né? Então, sim. você colocou o exercício físico, enfim, você falou assim, nessa tua breve fala de vários pilares que eu também concordo que são muito fundamentais para um bem-estar. E uma das razões que eu te chamei aqui, né, além de te admirar como Ai, mulher, obrigada. profissional, mãe, etc., era justamente para ouvir de você tendo esse recorte de uma mulher da periferia, porque Sim, eu já li muitas vezes em comentários de posts meus falando: ah, mas é fácil para você que já está com tudo resolvido ou que não tem preocupações de quem está na periferia tem. E eu, como não vivo essa realidade, eu pensei, realmente, as realidades são diferentes, os desafios são diferentes e eu não sei quais são os desafios. E quando eu vejo você, eu falei, poxa, olha que legal. Ela tem esses sim. desafios semelhantes, ou tinha, né? E ela também buscou uma forma. E eu sempre fiquei muito curiosa de saber, assim, qual que foi o teu motivador para buscar isso? Você teve um clique? O que fez você olhar e falar, poxa, eu quero ir para um caminho diferente? O meu clique foi não ter opção. Por Hum. incrível que pareça. Não foi que, ai, nossa, uma coisa fantástica. Não. Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Ou eu faço, ou eu faço.
Eu vou te dar um exemplo. Quando você está fazendo uma dieta, quando você está fazendo um estilo de vida, por exemplo, eu estou fazendo uma dieta e na minha dieta tem 4 coisas que eu posso comer. E você vai comer aquelas 4 coisas. Você não tem opção. É aquilo. Quando você tem várias opções, você já percebeu que fica mais difícil? Você está entendendo? Sim. Hoje em dia, na alimentação, voltando aqui para a alimentação, se a gente for ver, nós temos muitas opções. Mas muitas. Tanto industrializada, quanto que vem da natureza. A gente tem banana em todas as épocas do ano, né? Todas as frutas têm todas as épocas do ano. Não é como antigamente. Então, assim, a gente tem muitas opções. Então, a Paty não teve opções. Então, assim, ou eu fazia ou eu não fazia. Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, porque eu passo muita necessidade, o que eu posso fazer para não ganhar mais aquele salário mínimo, né? Eu vejo muitas mulheres, vamos fazer bolo de pote, vamos estudar, vamos nos informar. Hoje a gente está com as informações aqui, ó, na palma da nossa mão, né? Não tô querendo normalizar, porque eu sei que tem pessoas em situações muito, mas muito difíceis. Difícil mesmo, que você fala, cara. Mas o que não dá é para ficar de braços cruzados e ficar esperando o milagre acontecer, né? O milagre somos nós. Então, assim, você imagina, eu, moradora de uma comunidade, passando muita necessidade, com uma criança autista. Hoje, na data de hoje, você vai na esquina, você vê o símbolo do autismo. Você pensa que há 15 anos atrás ninguém nem falava sobre autismo? Então, assim, você tá entendendo que eu não tinha realmente muita opção? Eu não tive opção. Eu tive que fazer o que tinha que ser feito, entendeu? Eu parei e pensei, eu quero mudar de vida. O que eu posso fazer nesse exato momento? E aí eu comecei a me virar de um jeito que eu falo assim, ou vai ou não vai. Hoje nós temos isso aqui para comer, amanhã eu não sei o que vai ser. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Ontem mesmo eu fui no mercado e toda vez que eu vou no mercado eu penso, como que uma mãe de periferia que tem 3 filhos, tá, gente? É a realidade e às vezes não tem os pais da criança ou aconteceu alguma coisa, como que ela se vira? Então, são muitas camadas, né? E eu não tive opção e tive que me virar. Eu tive que me virar e a primeira coisa que eu fiz foi, bom, eu vou ler, vou estudar, vou me informar e vou começar a contar um pouco da minha história nas redes sociais, que eu achei que ia ser só mais uma. Falei, vou contar. E deu esse boom todo. Eu acho que você é muito genuína, né, Paty? Na tua história e na tua forma de comunicação. Eu acho que a gente percebe essa tua força, essa tua garra, assim, só de acompanhar. Ai, obrigada. Imagina, assim, eu não sabia desses bastidores, né? Eu acho muito legal poder saber um pouco disso e compartilhar com o pessoal. Mas só do que eu tinha acesso, que era o que você deixava a gente ter acesso, eu já tinha essa impressão, sabe? Eu olhava e falava, gente, essa mulher, olha... Porque se você não conhece a Paty ainda não foi lá no Instagram fuçar ela, porque eu, se fosse você, já tava ali seguindo, né? Que eu sou essa. No meio do negócio, eu já tô assim, quem que é? Deixa eu ver, já deixa eu seguir. Mas se você ainda não foi fazer isso, a Paty, ela acabou se tornando influenciadora. Ela, como eu falei, vendeu e-books, depois você conta como é que tá isso também. Vou contar. E ela tem um filho que é o Kevin, que hoje ele tá com 19 anos e ele é autista. E além de tudo isso, ela cuida dele como mãe solo, né? Desde os 2 anos, mais ou menos. De idade. Que a Paty, que é basicamente a única cuidadora dele. Então, assim... Vocês estão vendo a potência que é essa mulher que está aqui ao meu lado, que com todos esses desafios que a vida apresenta para ela, ela vai lá
e se transforma, enfim, né? É muito legal isso, Paty. Falando do e-book, hoje a gente não tem mais o e-book, né? Viu? Só eu tenho agora. Só, não tem mais. O que aconteceu? Nessa época, eu comecei a cursar nutrição, né? Porque eu sempre gostei muito da parte de nutrição, de você fazer comida. Então, o meu nicho naquela época, ele era tipo, o que você tem na sua geladeira hoje? Uhum. Eu tenho uma cenoura, eu tenho uma batata, eu tenho farinha de aveia. Então, o que você tiver ali, a gente vai criar uma receita. E eu comecei a criar receitas de baixa renda. E eu pensava na mulher realmente da periferia. E deu muito certo. E a minha criatividade, e aí eu fazia receitas, porque eu falava assim, eu não vou poder falar para uma mulher de periferia para ela comprar farinha de amêndoas. Gente, não tem cabimento, entendeu? Você tem condições de comprar, mas a mulher da periferia, ela não vai ter, gente. E então eu falava assim, mas aveia, farelo de aveia a gente consegue comprar, que é barato. Eu não vou falar para uma mulher de periferia comprar eritritol e xilitol, mas eu consigo falar para ela comprar frutas que a gente pode deixar aquela receita mais adocicada, ou usar açúcar também em algumas coisas. Então, eu fui criando as receitas e aí eu resolvi fazer um e-book com só receitas, assim, saudáveis, né? Eu tenho esse e-book que eu fiz, ele foi pago. E aí também eu fiz 2 livros de receitas, que é com o que você tem na sua geladeira, que hoje ele tá em PDF, gratuito, a gente distribui, né? E aí a gente começou a centrar ali nas receitas. Então eu só postava receitas, só falava de alimentação, e eu sempre tive a obesidade, né? Sempre sofri de obesidade, então, assim, sempre na luta também, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a mostrar o meu dia a dia, a minha rotina. Indo para a faculdade, cuidando do Kevin, com todas as dificuldades. Eu só fui ter o diagnóstico do Kevin com quase 8 anos de idade que ele tinha. Então, assim, né, para mim foi um choque, porque eu não sabia. Mas o que é autismo, né? O que é isso? Então, eu fui relatando tudo o que acontecia na vida da Paty, né? Então, assim, não consegui mais centralizar na nutrição, porque expandiu de uma forma que hoje o Kevin, ele aparece nas minhas redes sociais, a gente faz vídeo, a gente faz receita juntos. Hoje eu trabalho só nas redes sociais e o Kevin, para ele não é um trabalho, é uma festa, é uma bagunça, né? E ele também tá sempre ali, já acostumou com os vídeos. Então, eu não consegui ficar só falando de nutrição. Deu um boom e eu tive que mudar o nome das redes sociais e mudar os conteúdos e mudar também o nicho. Não era só mais sobre nutrição. Que e legal. Aí eu mudei o nome. Que legal, Paty. Isso é muito legal, essa história. E essas portas também que as redes sociais abrem, né? A gente consegue alcançar pessoas e falar sobre a gente. Eu acho isso muito... Muito legal. Muito legal, né? E hoje, como é que estão, assim? Como é que tá a tua rotina? Me conta como que você tá buscando o seu bem-estar de forma mais ativa, né? Se você faz algo em relação a isso, ou já é mais natural? Tem um ano que eu fiz bariátrica, né? Eu consegui entender que o meu quadro clínico, eu precisava correr para algum lugar, né? Eu venho lutando contra a obesidade há muitos anos, muitos anos. Eu sofri de uma depressão muito forte e descontei tudo na comida, né? Eu fiz 5 anos de tratamento em relação à compulsão alimentar, né? E eu sempre compartilhei isso nas redes sociais. E até hoje, eu não faço mais tratamento com a psicóloga, né? Que trata somente de compulsão alimentar. Mas eu ainda tenho algumas coisas que eu lembro. Por exemplo, hoje a Patrícia, quando ela vai num buffet, eu lembro todas as fases da minha terapia, né? E ela falava, quando você for num buffet, quando você vê aquele monte de comida, você
tinha umas frases, eu tive que fazer uma lousa, gente, no meu quarto, para colocar tudo que eu tinha que repetir todos os dias. Essa não é a última vez que você vai comer esse alimento. Você terá outras oportunidades para se alimentar. Coma devagar para você sentir o gosto. Essa não é a última refeição. A comida do mundo não vai acabar. Então, assim, eu venho sofrendo de obesidade há muitos anos. E sempre frequentando academia e me alimentando bem. E aí eu enxerguei realmente que é uma doença. E foi no último estágio mesmo, e eu resolvi fazer a bariátrica, eu fiz a sleeve, né, já tem 1 ano, e ainda tô no processo de emagrecimento, já foram mais de 50 quilos eliminados, estamos aí na luta. Ah, legal. E, Paty, eu achei muito interessante que você, nesse processo, você foi incorporando em você alguns conceitos do comer intuitivo, né? Isso. Do mindful eating, o comer presente, que é justamente você se conectar mais, não só com o alimento, mas com a sua forma de comer, né? E isso eu acho muito legal, é um dos pilares que eu trabalho na minha prática de health coaching, porque eu acho que é um dos que mais traz transformação na forma que a gente se alimenta, né? Então, como você está contando aqui tua história, né? Você sempre teve os seus interesses em relação à cozinha, à nutrição, às receitas. E aí você foi trilhando esse caminho, né? De uma forma muito linda, muito legal. E aí você também percebeu, com todas essas coisas que você foi adquirindo, todo esse conhecimento, toda essa vivência, em um certo momento você falou, eu acho que tem também uma parte aqui da minha cabeça que eu posso ajustar para também melhorar a relação, né? Que é essa parte de você colocar de forma visual essas frases para você. Eu achei isso muito legal. E é muito inteligente, né? Você tá ali se lembrando, porque a nossa alimentação é um hábito. E se a gente não vai, se a gente não coloca gatilhos ou lembretes que nos tirem do hábito do piloto automático, a gente vai voltar ali para aquele modo de operação que a gente sempre opera. Então, eu achei isso muito legal. Acho que quem está nos assistindo aqui fica um convite, né? O que você pode começar a olhar do seu dia a dia do tipo, acho que eu gostaria de mudar isso, né? E o que você falaria para você mesmo? Esse teu exercício das frases, eu achei muito legal. É muito legal. Porque eu sou dessa, sabe? Eu escrevo coisas pra mim mesma também, pra eu lembrar. Então, assim, em momentos que eu tô, assim, muito, sabe? Tipo, ai, vai dar tempo. Uma coisa que eu tenho que me falar sempre é que tá tudo bem, Flávia, calma. Vai dar tempo, não se afobe. E eu tenho que falar, porque quando eu vejo, eu já tô, mas meu Deus do céu, e eu tinha que fazer aquilo e aquele outro. E a minha lista fica interminável. E daí eu tenho que, não, Flávia, calma, vai dar tempo. E sabe uma coisa muito interessante, Paty, que eu tô vendo assim, que tanto eu quanto você, a gente está usando a gente está se referindo a nós mesmas na terceira pessoa, você reparou? Que eu falei, ai, Flávia, calma, e você falou, Patrícia, quando vai no buffet. E você sabia que esses tempos eu tava lendo um livro, que o nome é A Voz da Sua Cabeça, acho que é isso, A Voz da Sua Cabeça, e ele fala sobre o falatório mental, como quando a gente entra no falatório mental, muitas vezes ele acaba indo para um lado mais negativo, sabe? Quando você começa naquela ruminação ou uma série de pensamentos que começam a te levar para um lugar de medo, de ansiedade, de receio, de não se sentir suficiente, capaz, enfim, todo aquele falatório que a gente conhece. E aí, durante o livro, ele que é um psicólogo e estudioso do assunto, ele traz algumas ferramentas baseadas em ciência para você conseguir usar esse falatório ao seu favor. Eu já quero pegar esse livro. É muito legal, é muito legal. E aí, ele fala que uma das formas que é comprovado cientificamente que você consegue diminuir esse falatório mental, diminuir a ansiedade, se colocar num lugar mais centrado, é justamente se referir a si mesmo na terceira pessoa.
Gente, que E maravilhoso. você vê que daí a gente faz É, isso de uma forma de uma forma intuitiva. intuitiva. Mas eu acho legal a gente saber que isso é uma ferramenta, porque a gente pode usar isso de forma intencional, É verdade. não é? Então, que nem eu, quando eu tô meio surtando, eu falo, Flávia, respira, Flávia, tá tudo bem. Você mesmo é a sua psicóloga. Exato, sabe? né? Você tem que assim. E é interessante porque ele diz que isso cria um distanciamento entre você e a situação. Então você consegue ver a situação de outra forma. Você não tá no meio daquele burburinho, Que sabe? legal. Legal isso, né? O que eu levei para terapia para a vida inteira em relação à compulsão alimentar são essas frases, né? Que eu tinha várias, que eu repetia todas as vezes que eu ia comer. Outra coisa também que eu fazia muito e eu convido a todas as pessoas a ter essa experiência de fazer, assim, vocês vão dar risada, mas eu tenho certeza que nunca ninguém fez, é você sentar para comer, para fazer qualquer refeição e colocar um espelho na sua frente. Você tem ideia de como você come? Não. Então, eu convido você a fazer isso. Eu fiz isso por inúmeras vezes. Eu quero ver como que eu como. Eu tenho, acho que a gente olha muito para uma coisa quando a gente tem aquele defeito, né? Você tá entendendo? Super, né? Super. Às vezes a pessoa nem sabe. Eu sou uma pessoa que eu presto muito atenção como que a pessoa come. A quantidade que ela coloca no garfo, como ela mastiga, como ela engole, se ela come rápido, porque eu tive um processo que era uma coisa muito louca. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava num ambiente e com as sessões de terapia, eu descobri que eu passei tanta necessidade na minha vida que isso gerou uma compulsão alimentar quando eu comecei a ter condições de comprar comida. E aí, por exemplo, hoje vamos numa festa. Era um desespero que ali no meu subconsciente ficava. Você precisa comer porque você não vai... Que aquele dia você não tem nada para comer na sua casa, como aconteceu muitas vezes. E aí me batia um desespero que eu ficava... vai passar um pão para você comer. Então, assim, eu comia tão rápido, Flávia, que eu não sentia o gosto. Então, aquela primeira vez que eu estava comendo era para preencher. E aí depois eu repetia que era para sentir o sabor. E no terceiro, que eu já estava um pouquinho satisfeita, aí eu conseguia realmente sentir textura, sabor. Então, assim, eu tive que aprender a comer, né? Não só da intenção, tipo, psicológica, mas realmente comer na frente do espelho. A quantidade que você coloca na boca, o modo que você mastiga, se você tá ali sentindo aquelas sensações. Então, tinha dia que eu comia coisas difíceis. Eu lembro que eu fazia uma salada que tinha granola e tinha também uns floquinhos de arroz, que as pessoas usam até para fazer algumas coisas doces, sabe aqueles chocolates que tem? Então, e aquilo é muito difícil você comer. Então, aquilo me dava um estresse, porque você fica ali mastigando. Mastigando, porque não dá para engolir. E você fica ali mastigando. Então, assim, foi tudo um processo. Então, se você nunca comeu na frente do espelho, eu te convido a fazer isso hoje, entendeu? Café da manhã, almoço, janta, como que você faz? E hoje, obrigatoriamente, as minhas refeições, elas são todas muito concentradas. Você precisa aprender a comer concentrada, porque enquanto você não comer concentrada, você não vai saber quem é você. Você não vai saber o que você gosta realmente, quando você está satisfeita, o que você quer misturar ali no prato. Então, comer com uma atenção plena, né? A minha psicóloga falava, vamos comer com uma atenção plena? Não é só comer, que você tá ali, você tá conversando, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu tô numa festa, eu travo hoje. Eu falo, não, peraí. Aí eu sento e falo... É isso que eu quero comer, um pedaço disso, um pedaço disso. Será que isso vale a pena? Não, não vale a pena. E aí eu respiro fundo e falo, agora vai. Isso é muito bom, Paty. Muito, olha, gente, muito. essa sabedoria dessa mulher aqui, ó, gratuita para vocês, por favor. Muito legal, porque Muito. eu nunca comi na frente de um espelho, assim, me Como? observando. É muito, muito chocante, tá?
As Eu pessoas que fazem isso falam, imagino. eu preciso melhorar nisso. Mas é muito legal, né? é Porque muito assim, legal. é literalmente você se olhar, né? Uhum. E perceber como que você tá agindo ali. Realmente te traz muitos insights, né? Você estava falando que quando você vai numa festa, agora você se planeja, né? Você faz ali uma conversa com você do tipo, ok, não estamos mais naquele lugar de necessidade, a nossa realidade hoje é outra. É outra. Como que eu vou me portar a partir disso, né? Não tem mais essa, né? Eu vou numa churrascaria, eu vou num rodízio, então eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Não, para. Uhum, Para. Você vai ter outras oportunidades para comer esse alimento, Patrícia. Ai, que coisa boa, né? É isso. Que coisa boa, é verdade. Isso eu acho que é uma sabedoria muito, muito especial, que se a pessoa Sim. tem acesso e está disposta, né? Porque também, Paty, eu acho que é uma coisa muito legal de se dizer aqui, e acho que você é zero essa pessoa, eu sou zero essa pessoa, muitas das pessoas que nos assistem são zero essa pessoa, mas a gente conhece muitas pessoas que sempre tem uma desculpa para tudo, sabe? Sempre. Ah, mas até hoje, né? Não é? Ai, eu não consigo sair dessa situação. Eu acho que assim, a gente só muda realmente quando a gente para de dar desculpa, né? Uhum. Quando a gente para de se fazer de vítima, de achar que você é a coitada. Porque se você não fizer isso, gente, nada muda. Eu Uhum. tenho toda a capacidade para te falar isso, porque eu vivi isso, entendeu? E enquanto eu ficar com dó da Patrícia, que é mãe solo, ai, coitada, tem um filho autista, o que ela vai fazer da vida dela? Ó céus, ó vida. E, sabe, coitado do Kevin, meu Deus. Se eu ficasse com muita dó do Kevin, o Kevin não ia ser 50% do que ele é hoje, né? O Kevin, ele tem muitas dificuldades de muitas coisas, mas eu nunca coloquei ele na posição de coitado e nem mostrar pra ele que era difícil. Sempre falando, filho, você pode, você deve, você vai conseguir. E eu também sempre falava pra mim, sabe? Ó, você pode fazer uma faculdade, sim. Você vai ter tempo de estudar, sim. Você vai ter tempo de aprender coisas novas, sim. Você vai estourar essa bolha e você vai fazer o que precisa ser feito. Então, assim, sempre me colocando na posição de que eu posso, eu vou conseguir, e se ela consegue, eu também consigo. Muito bom. Sempre, sempre. Paty, eu acho isso maravilhoso que você fala, sabe? Porque eu acho que um ponto fundamental quando a gente fala de mudança, né? Aqui eu falo muito sobre mudança focada no bem-estar, focada na saúde, mas a gente bem sabe que, né, falar de bem-estar e saúde é falar sobre tudo. Ela é uma mudança muito mais de mentalidade, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa. E é exatamente isso que você está falando. Então, o fato de você ter percebido que você tinha, vamos falar assim, 2 caminhos, né? Você tinha o caminho que você podia usar todas as coisas que estavam acontecendo, os fatos que você estava vivendo, se apegar neles e falar, poxa, gente, tá muito difícil, ai, daquela pessoa não tem isso, e aqui pra mim é assim, e etc. E você entraria nesse caminho. Ou você teve a outra escolha, né, que foi a sua escolha de falar, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Exato. Eu vou fazer, eu sou capaz. E isso eu acho que é muito forte. Diante disso que você está falando, eu sempre falo para as minhas seguidoras, eu tenho um público assim de baixa renda que me segue, né? Não só de baixa renda, mas a maioria em si. Eu tô passando muita necessidade. Eu tô numa situação muito difícil. A primeira coisa que eu falo para essa pessoa, eu vou falar aqui para você. Vamos lá, qual é o seu dom? Eu não tenho um dom. Não, você tem um dom. Você pode ter certeza que você tem um dom. Por exemplo, o Léo Dias tem um dom que é falar mal das pessoas. E ele pegou o dom dele para ganhar dinheiro. Que dom, né? Mas ele tem um dom. Qual é o seu dom? Alguma coisa você tem. Por exemplo, eu lembro que na época que eu fazia faculdade, tinha várias barraquinhas.
várias barraquinhas de coisinhas de rua pra comer, pro pessoal que saía do serviço e ia direto pra faculdade. Hot dog, yakisoba, bolo de pote, pipoca. A pipoca, vamos lá. Gente, pipoca, qualquer um faz pipoca, né? Até o Kevin sabe fazer pipoca, gente. É mais fácil que fazer qualquer outra coisa. E aí, tinha um homem que ele tinha um carrinho de pipoca, mas era o carrinho de pipoca. Era apresentável, brilhoso, limpinho. As pessoas, pra pegar pipoca, pra comprar a pipoca dele, tinha todo um ritual. Não era só... Não, era uma coisa bonita, sabe? Você falava, meu, olha isso. Vamos comprar aquela pipoca. Por que eu tô falando isso? Porque ele tem um dom de dar a melhor pipoca que ele pode. Eu fiquei com vontade de comer essa pipoca, E é Paty. pipoca. Eu E é amo pipoca. E só pelo fato dela ser bonita, da embalagem ser personalizada, do salzinho vir, sabe, diferenciado, dele colocar um guardanapinho assim em volta e ficava uma coisa assim bem gourmet. E você falava assim, nossa. E era pipoca e ele vendia. Então assim, tá passando por dificuldade? Tá. Qual é o teu dom? Então a gente vai investir nesse seu dom. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar curso, tá? Você não precisa de dinheiro. Se você tá me assistindo, você tem um celular e você tem internet na sua casa. Então você vai começar a estudar. Gente, no YouTube você aprende tudo. Você aprende a fazer até cirurgia. Você só não vai fazer a cirurgia porque você não tem um CRM, meu amor, e nenhum hospital. Porque gente, não é. É bizarro. Gente, Dá pra no aprender YouTube, tudo. você fala assim, como eu vou aprender a fazer unha? Como colocar unha de gel? Como colocar cílios? Como fazer uma chapinha? Como fazer um brigadeiro gourmet? Como tudo você encontra no YouTube. Tudo, 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 tudo. O YouTube não é só para você ficar vendo coisas fúteis. Você pode aprender muitas coisas no YouTube. Então, detalhe, tá? Eu tô falando do YouTube, fora alguns sites que a gente sabe que tem milhares que você consegue fazer cursos gratuitos. Eu mesma tô fazendo um curso gratuito de gastronomia e tô aprendendo pra caramba e não tô pagando R$1. Tem pessoas lá que não têm condições nem de pagar a condução e eles pagam. Então, assim, você tem que ir atrás. Não adianta você ficar sentada esperando um milagre acontecer, porque real não vai acontecer. Então, assim, pegue o teu dom. Você tem um dom. Entendeu? Não sei qual é. Às vezes você tem um dom de cantar, de investigar a vida de qualquer pessoa, de falar, vai ganhar dinheiro com o teu dom honestamente, né? E saia dessa mesmice, estoure essa bolha. Eu sempre falo, tá passando dificuldade? Então tá, começa a investir, compra um negocinho de paçoca e vai vendendo. Eu, na época da minha faculdade, eu fazia bolo salgado, que isso aí é muito antigo, né? E eu acho que eu faço o melhor bolo salgado do mundo. E eu falei assim, já que eu faço o melhor bolo salgado do mundo, eu vou vender pro pessoal da faculdade. E vendi horrores, chegava aquele povo do trampo, morrendo de fome. Gente, falei, eu tô com fome, eu comi um monte no almoço, Pois é. Paty. Meu Deus, E eu falei, vocês vão comer bolo salgado agora. Colocava batata palha, colocava nos potinhos, colocava o garfo e vendia horrores. Então, assim, você vai pegar essa sua situação e vai fazer ela ficar alguma coisa boa pra você. E foi isso que eu fiz na minha vida, tá, gente? Não tô falando que eu sou a melhor, não é isso. Mas eu peguei a situação da Paty, aquela situação com uma criança autista, sem receber pensão, sem receber benefício nenhum. Naquela situação, assim, que eu falava assim, meu Deus do céu, como que eu vou sair daqui? E eu falei, peraí, não é possível que as pessoas não vão se identificar com a minha história. E aí foi indo. E a Paty foi gravando vídeo, foi mostrando a realidade, foi fazendo as receitas. Então, pegue o seu dom. Você tem algum dom, entendeu? Não adianta ficar chorando. Eu recebo muitos pedidos todos os dias, milhares. Ai, me dá uma cesta básica. Ai, me dá isso. Ai, me dá aquilo. Né? Eu sempre falo, se eu tivesse tudo naquela época, talvez eu não ia me esforçar para ter o que eu tenho hoje, né? Se a gente tem tudo, a gente não se esforça, né? É que nem um filho. Eu dou as opções pro Kevin, né? Hoje eu posso dar, por exemplo, ele falou, mamãe, eu quero um PlayStation 5 no meu aniversário. Ou eu quero um PlayStation 5, ou eu quero uma festa na churrascaria. Eu falei, você vai escolher. A gente, né, não dá pra ter tudo, né? Então, se eu tivesse tudo, se eu ficasse realmente esperando as coisas acontecerem, com dó de mim, tadinha da Paty,
Não dá, gente. Não ia estar aqui, né? Pega seu dom. Contando a história. Pega seu dom. Né? Vai dar certo. Isso aí, gente. Esse é um belo chacoalhão, ok? Se você não pegou seu dom, vai lá procurar o seu dom agora, já. E é isso. E eu acho... Eu sabia que eu tinha que te trazer aqui, viu, Paty? Eu sabia, eu senti, eu falei, eu tenho que trazer a Paty, que ela tem alguma coisa para falar para esse pessoal aqui. Eu sei que ela vai ter alguma coisa. Porque também é isso, né? Que a gente estava falando antes de começar as gravações, e a ideia desse novo formato do Bocadinho é trazer mais pessoas, porque eu falo sobre as minhas experiências, sobre a minha visão como especialista, mas bem-estar e saúde é sim algo acessível, ele faz parte da vida de todo mundo. A questão é que tem alguns recortes diferentes, tem contextos diferentes, histórias diferentes, que aí cada um vai entender o bem-estar de uma forma. Mas justamente trazer pessoas diferentes e que estão falando de coisas diferentes é para a gente começar a ver que é muito mais amplo, né? Você buscar uma rotina que te faça bem, você buscar a sua vida equilibrada é um conceito muito mais amplo e tem inúmeros caminhos, né? Sim. E eu acho que hoje você traz isso, né? Trouxe isso de uma forma muito legal, assim, muito visual, muito rica, sabe, Paty? Eu sempre falo, para de procurar dificuldade, porque você já tem seus problemas. Paty, do que você tá falando? Eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Tá, mas você tem uma praça. Eu tenho certeza que onde você mora tem uma praça. Então você vai levantar, você vai colocar sua calça, sua camiseta, vai colocar o seu tênis, vai passar desodorante e vai fazer 1 hora de caminhada. Você pode estar com 200 quilos, mas você vai fazer 1 hora de caminhada. Sabe por quê? No meu primeiro emagrecimento, que eu já tinha vários emagrecimentos, eu fazia o seguinte, eu acordava 4h30, que eu era recepcionista de um hospital. Eu me trocava, trabalhava o dia inteiro. Quando eu saía do meu plantão, eu colocava uma leg, um tênis, uma camiseta e eu ia andando. Sabe quantas horas era para chegar na minha casa? 2h30. 2h30 eu ia andando, que era o tempo que eu tinha para fazer exercício e não tinha dinheiro para pagar a academia. E quando eu estava de férias, eu andava na pracinha de casa, ficava lá 1 hora. E aí o meu corpo sentia aquele desejo, andar não tá dando mais, bora correr. Então assim, não arrume dificuldade onde já tem. Arrume a solução. E você que vai arrumar, não é ninguém não, tá? Então assim, não tenho dinheiro para pagar a academia. Gente, hoje, por exemplo, na comunidade onde eu moro, tem uma pracinha, tem um parque. E esses dias eu passei lá de manhã, eu nem sabia, eu fiquei tão feliz. Tem um pessoal lá que fica zumba, fica dançando, fica fazendo exercício, tem um pessoal também da terceira idade. Bora movimentar esse corpo, entendeu? Não tem dinheiro, vai pra rua, vai andar. É isso. Procura uma escada, Alguma pega coisa. galão de água. É isso. Né? Dá. Isso aí. Não arrume mais dificuldades. Você já tem muita dificuldade, minha nega. Vai arrumar a solução. É isso. Ô, Paty, agora me conta uma coisa. Estamos quase finalizando aqui nosso bate-papo. Eu queria que você me contasse o que mais tira o seu bem-estar hoje? O que mais tira o meu bem-estar hoje, gente, é pessoas acomodadas. Isso me tira, sim, porque eu cheguei num nível, hoje eu tenho 44 anos e eu sei que se eu não fizer, ninguém vai fazer, sabe? E eu sempre eu posso mais, eu quero mais, e eu vou conseguir. Eu sempre tô nesse anseio, entendeu? Então, assim, não dá pra se acomodar. Então, assim, é claro que hoje tem a Paty que fala, hoje você vai respirar, tá, amor? Calma. E eu respiro, né? E não é à toa que o Kevin faz milhões de coisas, né? Então, assim, não dá pra se acomodar. Não dá. Pra vocês terem ideia, hoje eu tô namorando, a gente vai se casar final do ano. E quando eu conheci o Cris, por falar em bem-estar, se você quiser depois eu posso te mostrar algumas imagens. Conheci o Cris, ele pesava 140 quilos,
fumava. O Cris fuma desde os 15 anos de idade. E ele tem a minha idade. E ele acordava de madrugada para comer. Gente, aquilo ali para mim... Eu falava assim, não é possível, gente. Ninguém precisa comer de madrugada, a não ser que é o segurança que trabalha. E aí, eu falei assim, não dá pra gente ficar nesse comodismo. Eu falei, e aí, Cris? Bora? Só resumindo a história, hoje o Cris já eliminou 40 quilos e vai fazer 10 meses que ele não fuma. Uau, que massa! Pra mim, era impossível ele parar de fumar. Quando ele falou, eu vou entrar o ano de 2025 sem fumar. Eu olhei assim, eu falei, oi? Porque era um maço por dia, tá? Ele acordava de manhã, só de manhã, assim, ele acordava às 5 horas da manhã, só de manhã era uns 4 cigarros. Nossa. E muito café. E mudou totalmente. Eu falo assim, nossa, Cris, você tá até um pouco chato. Mas que fique chato, né? Bom. E faz 10 meses que tá sem fumar. Que coisa boa, né? E mudou. E eu falo assim, não vou deixar você ficar acomodado. Não tem que se acomodar. Não adianta, o exemplo arrasta. Arrasta, gente. E isso também é uma coisa que eu acho super bacana de aproveitar o gancho, que também é comprovado cientificamente que, dependendo das pessoas, o ambiente que você frequenta, você vai ficar parecido com eles, né? Exato. Então, se ele tá... né, tem você, que é um exemplo de alguém que está buscando o seu bem-estar, a sua saúde, isso fez com que ele também quisesse buscar o dele. Se fosse, né, e assim, tem que ter um lado mais forte, por isso que a gente tem que sempre estar atenta, né, você é uma pessoa que tem essa consciência de si sempre muito ligada, o que é ótimo, porque aí a gente sabe... Do tipo, essa galera não tá me fazendo bem, eu vou procurar outra galera. Ele falava, eu não gosto de abobrinha. Eu falei, gosta sim. Gosta, imagina. Quem não gosta de abobrinha? Vai comer sim. E hoje come tudo que eu faço. Não tem essa. O Cris, ele mudou da água pro vinho, literalmente. Nossa, as pessoas olham ele hoje, nossa, Cris, mas você emagreceu muito. Nossa, você não fuma mais. E ele vem nessa mesma ideia, entendeu? Eu vejo que ele tem planos, né? Pra ele, entendeu? Nossa, tô bebendo demais, vamos diminuir também, né, a bebida. Então, eu vejo que ele tem planos, e é isso. E quando eu falo planos, não é só na área de saúde, de se alimentar bem. Eu falo pra ele quais vai ser os nossos planos também para mudar de vida. Sempre querer mudar, para crescer, para ganhar mais dinheiro. O que você vai fazer daqui pra frente? Qual vai ser o Cris daqui 5 anos? E é isso. E eu vejo que ele tá nessa ansiedade, porque depois que a gente prova o quanto é bom você trabalhar honestamente, você estudar, você correr realmente atrás, fazer seu corre, né? Como o pessoal de periferia fala, né? Vamos fazer nosso corre e você vê o quanto é bom você tá ali num nível que jamais na vida você poderia imaginar, né? Eu jamais imaginaria que eu ia ter condições de fazer coisas simples, que tem pessoas que fazem, né? Mas eu não tinha esse simples, né? De ir no mercado, fazer uma compra decente. E hoje eu falo, eu consigo. E aí você tem a certeza que não é naquele lugar que você quer ficar mais, que você realmente quer crescer, quer evoluir. Muito legal, Paty. E pra gente fechar, se você tivesse que escolher uma única coisa que te ajuda a manter o seu bem-estar, o que seria? Uma única coisa. Olha, isso é muito difícil, porque você pensa que eu sou geminiana, e o geminiano, além de falar demais, ele muda a todo momento. Então, neste momento, qual seria? Neste momento, uma alimentação saudável. Não tem... É muito base, né? É muito base, é muito base. Eu fico pensando o quanto eu lutei e ainda luto contra a obesidade, ainda estou numa fase de emagrecimento, mas o quanto é bom você cuidar de si, porque quando você se alimenta bem, parece que é como se fosse um pincel, não sei se eu vou conseguir te explicar, que ele passa assim em você e parece que tudo, metade dos seus problemas estão resolvidos, né? Eu penso, eu tenho 44 anos hoje, eu não me dou o prazer de comer um chocolate todos os dias, né?
Eu já estou naquela fase de quase ali na menopausa, então você pensa muito, né? Você pensa, olha, eu não tenho mais 10 anos, né? Que você ali come um pacote de bolacha recheada e que se exploda. Hoje não. Então, assim, a alimentação para mim, ela é muito importante. Muito legal, Paty. Eu amei a nossa Ai, conversa. foi muito rápido. Foi, sempre é rápido. É que é tão gostoso, né, É uma gente? delícia. E é um assunto que tem tantas nuances, tantos caminhos que a gente pode Tantos. pegar, É, né? tantas Mas foi camadas. muito especial. Deixa o convite para o pessoal te acompanhar. Gente, nas redes sociais eu tô como Paty, com I mesmo, Salves, com 2 S's de sapo no final, tá bom? E aí vocês acompanham lá, eu ainda faço receitas. As receitas que eu gosto muito de fazer, que é receitas fitness, né? Eu fiz um grupo fechado lá no Instagram, que são para assinantes, né? Só que ainda faço receitas também do dia a dia, né? Como eu falei, o Instagram se expandiu, então eu não consigo mais falar só de um assunto. Hoje eu falo realmente da minha vida, da vida do Kevin, né? E é isso, gente. Vocês estão convidados lá a seguir. Final do ano tem casamento e tem muitas mudanças, e graças a Deus. Vai ser muito legal. Eu já vi uns spoilers do casamento vai aqui ser. em off. Vou acompanhar pelas redes sociais. Isso. Obrigada de novo, Paty. Obrigada. Obrigada a vocês por terem nos acompanhado nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esta mulher maravilhosa que é a Paty. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchauzinho! Tchau, tchau. Este podcast foi produzido pela Tumpats.